Olá, vamos começar mais um quadro aqui da nossa TV Câmara, o nosso Dica de Ouro. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial. Hoje nós iremos tratar sobre os cuidados essenciais com a saúde mental e para debater, conversar, tirar dúvidas aqui nesse quadro. Nós estamos aqui com a psicóloga Cristiane Medeiros, onde aqui queremos dizer seja bem-vinda, Cristiane, por participar com a gente. Para a gente começar, para a gente entender melhor, o que exatamente seria esse cuidar da saúde mental? Bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês de novo, né? A outra entrevista foi muito legal, tive feedbacks ótimos. E assim, saúde mental hoje, a gente vive um tempo que as pessoas finalmente, né, entenderam o impacto que a saúde mental tem sobre suas vidas. Antigamente a gente só procurava um médico, um atendimento em casos de dores físicas, né? E hoje a gente já entende a saúde mental como fator que desencadeia qualidade de vida ou prejuízo. Então a gente precisa entender que contemplar a saúde mental é sempre importante, né? Se a cabeça não está bem, o corpo padece. De fato, nós adoecemos. E nesse estilo de vida que nós vivemos hoje, é um estilo de vida, tem um autor que a gente estuda que ele diz que nunca na história da humanidade o ser humano foi tão convidado a performar o tempo inteiro. Então a gente sempre tem que estar produzindo, atuando, rendendo em todas as áreas da nossa vida. Você tem que fazer exercício físico, você tem que produzir dinheiro, você tem que cuidar da família, você tem que ter um relacionamento estável, você tem que ter tudo. Quem tem tudo? Ninguém tem tudo, né? Sempre há uma falta. E aí, nesses processos, isso gera ansiedade, isso gera questões realmente que angustiam o ser humano. Os fatores comparativos, as redes sociais, que estão aí, assim, de uma forma extremamente invasiva na nossa vida. Então, você ter equilíbrio para conseguir tratar todas essas questões, daí você já demanda da sua saúde mental. Então, é muito importante a gente estar atento, estar vigilante, para que quando você começar a sentir os efeitos emocionais, né, das questões do dia a dia, você já procurar um serviço profissional ou qualquer outro tipo de escuta, para que você tenha um conforto maior e consiga seguir a vida bem. Tudo bem, olha só essa questão da. Tem muitas pessoas que elas associam problemas de saúde mental só a casos muito graves, Sim. né? E aí é interessante que a gente acompanhando dentro dessa literatura da psicologia, a gente compreende que às vezes a prevenção, quando eu já começar a sentir alguma coisa, tipo coisas leves, eu tendo o meu autoconhecimento, né? Que nem todas as pessoas, tem muita gente que conhece muita gente, mas não se conhece. E aí, eu só vou procurar um profissional quando for grave, quando eu já estiver na tarja preta? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já traz, né, pesquisas que a cada 10 pessoas, 10 indivíduos, 3 possuem transtorno mental comum. O que é um transtorno mental comum? É um transtorno de estilo de vida leve, que aí está compreendido ansiedade, estresse, insônia. Para nós que trabalhamos com saúde mental, insônia, só insônia, já é motivo suficiente para você procurar um atendimento de saúde mental. Então, a insônia não é mais quem não dorme há 1 mês, há 2, há 3. Uma semana privado de sono de qualidade, você já tem prejuízos cognitivos. Então, você já tem uma redução de atenção, você já tem uma redução intelectual, você já tem uma redução de resposta, né? Então, o transtorno mental comum, ele está em todas as casas. E aí, se você não trata isso inicialmente, com as dificuldades do dia a dia, né, as problematizações e próprias questões fisiológicas, como diabetes, hipertensão, outras demandas de saúde crônica, podem fazer com que você migre para esse lugar de adoecimento mental mais grave. Todos nós, todas as pessoas, elas estão disponíveis e expostas a adoecer mentalmente em qualquer momento da vida. O que as pessoas não entendem é que a gente não precisa de um motivo para que isso seja gatilhado. Você não precisa terminar um relacionamento, perder um emprego, ter uma perca de um parente, de um ente querido, para você desencadear um problema de saúde mental. Você tendo uma vida extremamente estabilizada e organizada, você ainda assim está sujeito a ser surpreendentemente pego por uma demanda de saúde mental. Então, é algo presente, é algo que faz parte da nossa existência. Desde que o mundo é mundo, isso existe, só que tem outros nomes, né? As pessoas adoeciam e aí eram tratadas como outras questões.
Mas hoje em dia, com as nossas informações, né, com acesso, a gente já consegue ver melhor. Então, quando você perceber que a sua saúde mental está trazendo desconforto para a sua vida, não precisa ser uma coisa grave. Ah, tô chorando não choro todos os dias, não brigo, não fico com raiva todos os dias. Sim, mas esse é o extremo, né? Quando você sente que a sua saúde já está lhe prejudicando, você sente desconforto, dificuldade para levantar de manhã para ir para o trabalho, vai, todos os dias, mas não vai bem, né? Então, a gente tem vários indicativos que mostram e asseguram quanto a sua saúde mental já não está bem, mas a gente costuma ignorar porque é besteira, porque eu preciso ser forte, porque eu preciso performar, render. Então, acaba que isso agrava e as pessoas procuram quase que é via de regra, só quando já está num caso mais avançado. E aí, por isso, essa cultura de só procurar psicólogos, psiquiatras, quando eu já sinto que estou no limite. Essa questão da insônia, ainda tratando sobre ela, eu conheço pessoas que elas têm esse problema e aí ela é trancada, não diz pra ninguém, não fala pra ninguém que tá passando por isso. Aí o que acaba é que o gatilho, né, estoura naquela hora com famílias, aí perde família, perde relacionamentos, é isso? Sim. Então hoje para melhorar, como é que se trata essa questão se eu reconhecer o sinal simples da insônia, como é que eu vou tratar? Eu procuro o quê? Primeiro, é importante a gente entender que o sono é o nosso principal fator regulador hormonal mental, né. Então uma pessoa que dorme bem, é impossível que ela tenha qualidade de vida, é impossível. Ela pode tomar uma medicação de manhã, outra de tarde, outra de noite, ela não vai viver bem. Então a insônia, ela traz, além dos problemas que são acarretados a ela traz um rebaixamento físico. Então você pode ter uma perda de imunidade só por não estar dormindo direito, né, e aí adoecer de outras coisas. Então, em primeiro lugar, é preciso identificar a rotina. E fazer um processo de higiene do sono que a gente chama, né. Reduzir telas mais ou menos 2 horas antes do horário que você está habituado a dormir. E telas é tudo, é TV, é celular, é qualquer tipo de até o Kindle, né, as que as pessoas leem. Então todo tipo qualquer tipo de tela, você evitar por 2 horas se você for uma pessoa insone, né. É só tomar café até às 2 horas da tarde, não comer açúcar à noite. Então a gente tem uma série de questões que as pessoas julgam que é um fator normativo de rotina que prejudicam o sono. Então, primeiro a gente precisa fazer uma limpeza de sono, higiene de sono que a gente chama, né, a pessoa precisa aprender a ir dormir. E aí não ter luz no quarto, né, não quando acordar de madrugada, não pegar celular, não ligar a TV. E aí, nesse caso, esperar um tempo, não dormir, levantar, né, dar uma volta em casa, tomar um copo de água, fazer alguma coisa que exija ali da sua concentração um tempinho, depois retorna. Mas, quando você identifica tudo isso, faz tudo o que está ao seu alcance e você permanece insone, aí tem que partir para a medicação mesmo. E aí um médico, né, que psicólogo não é médico, é sempre bom, reiterar isso, né, um médico de saúde mental ou um neurologista vai lhe guiar por várias medicações que a gente tem. Tem as naturais, tem que são de efeito menor inicialmente, se o paciente não se adapta ou continua igual, aí vai para os psicotrópicos e por aí vai. Então, dentro dessa escala, a gente tem várias famílias de medicação, né, mas, cada caso é um caso. Mas a insônia não é algo que deve ser ignorado. Procurar um psicólogo, um psiquiatra, um profissional, quer dizer que eu sou louco? De forma alguma, né. Terapia é qualidade de vida. Então as pessoas que têm oportunidade de estar num processo terapêutico, elas, de forma 100% de certeza, elas vão evoluir como ser humano, como nível. Então se você chega numa terapia sem nenhuma demanda urgente, você vai evoluir. Se você chega na terapia com uma demanda de urgência, você vai sanar aquela demanda de urgência com o passar do tempo e vai evoluir também. Então a questão terapêutica, ela não tem nada a ver, né, é bom frisar isso, com loucura ou com necessidades extremas. A O processo terapêutico tem a ver com qualidade de vida. Do jeito que vou dar um exemplo simples, do jeito que você tem, por exemplo, uma gastrite leve, mas aquilo lhe incomoda. Quando você se alimenta, quando você acorda de manhã, aquilo dói, aquilo machuca, e você procura um médico para que você não sinta mais aquela dor, as pessoas precisam entender que procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra,
é importante para que a dor que ela sente, porque a saúde mental ela somatiza fisicamente. O que é que significa isso? Você vai sentir o efeito no seu corpo. Ela não fica aqui. A demanda de saúde mental ela não fica aqui. Ela fica no nosso corpo. Então, eu vivo enjoado, eu tenho dor de cabeça, eu tenho mão suada, boca seca, eu me tremo, vomito, tenho dor de barriga. E nada disso está relacionado com o processo de adoecimento físico. Quando a gente vai ver, é um processo de saúde mental mesmo. Então, quem procura um processo terapêutico tem que entender que não é sobre loucura, é sobre extremidade. Claro que tem uns pacientes com demanda de saúde mental grave, mas é a minoria. A grande maioria dos pacientes tem transtornos leves e moderados. Então, se você sente fisicamente, significa que o seu corpo já está somatizando. O nosso corpo, ele nunca vai eliminar algo sem que você sinta. Então, se você tem um processo de ansiedade, isso vai fazer parte da sua vida todos os dias. Em algum momento, fisicamente, você vai sentir isso. Então, o corpo ele manda avisos. O seu coração dispara, você fica nervoso. Isso já é um motivo para que você procure entender e sanar aquela demanda. A gente não faz isso. Isso é besteira. Aí vou. Aí, de repente, eu desenvolvo outro problema de saúde. Eu me sinto limitado, eu deixo de sair de casa. É um processo para eu lavar um cabelo, é um processo para eu trocar uma roupa. Paro de fazer determinadas coisas. E aí já é uma questão de saúde. Mas aí as pessoas continuam ignorando até chegar no limite. Então, esse processo terapêutico é muito mais sobre você ver bem do que propriamente sobre loucura ou qualquer outra coisa. É essencial, né? Sim. Se torna essencial. Cristiano, é o seguinte, a gente sempre tem aqui um espaço no nosso quadro, onde nós falamos aqui sobre os mitos e as verdades, né? E hoje, como a gente já falou, hoje as pessoas têm acesso à informação e à desinformação também. Terapia é só para quem tem problemas graves, mito ou verdade? Mito. O maior de todos, né? É. É uma terapia para todos. Para todos. Se você não tiver nenhuma demanda que você identifique, dá para você fazer terapia só para você viver bem. É que nem quando você vai para um pilates da vida. Você não tem nenhuma demanda de coluna, você não tem nenhuma demanda física, mas você vai para sentir bem. A terapia é a mesma coisa, só que nós temos escalas terapêuticas, né? Então, tem o paciente que vai ser tratado para equilíbrio, tem um paciente que vai ser tratado para evoluir, tem um paciente que vai ser tratado por um problema de doença. Então, é um grande mito. Exercício físico ajuda na saúde mental, mito ou verdade? Verdade. Né? O exercício, através do exercício físico, a gente libera uma série de hormônios no organismo, né? Como a endorfina, por exemplo. E alguns hormônios só são liberados em processos de exercício físico. Então, quando você tem, por exemplo, quadros de ansiedade, não se trata ansiedade sem você fazer exercício físico. Então, é um remédio mesmo, você precisa. Então, quando você tem o exercício físico inserido na sua rotina, você vai ter mais qualidade de vida. Então, quando a gente fala de tratamento psicológico, a gente fala de uma série de fatores. Alimentação influencia absurdamente, exercício físico influencia absurdamente, sono, demandas sociais, né, o convívio social que você tem com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas. Então, cada dia, cada lugar desse contribui um pouquinho para que você fique mais equilibrado e fique melhor, com certeza. Falar sobre os problemas não resolve nada, mito ou verdade? Mito, né? Freud, que é o pai da psicanálise, é um contribuidor enorme para a psicologia, né, como teórico. Ele criou a psicanálise através de um processo onde ele ficava falando sozinho e ele conseguia alcançar respostas, conseguia enxergar coisas que ele não enxergava antes. E aí, quando ele estipulou um ouvinte, que eram seus discípulos, seus alunos, ele ficava falando, e esses alunos ouviam e estipulavam questões e ele evoluía mais e mais rápido. Então, o processo terapêutico, em muitos tipos de abordagem, prova cientificamente a importância de você colocar as coisas que você sente para fora. Então, a gente tem estudos com ressonâncias, com tomografias, que a gente vê lá o cérebro pisca na hora que você está falando sobre a sua demanda de saúde mental. Então, uma pessoa que tem, mesmo que não seja um psicólogo, mesmo que não seja um psiquiatra, mas uma pessoa que tem com quem partilhar suas questões, um amigo, um familiar, uma mãe, um pai, ele vai ter uma sensação de liberação de energia ruim quando ele partilha aquilo. Então, quando você chega e contar o que aconteceu horrível com você,
ou uma situação no trabalho, ou uma situação, qualquer que seja, né? E você partilha com alguém, você sente imediatamente uma descompressão daquilo que você vinha sentindo dentro do seu corpo. Então, você imagine o quão rico é, além de você desabafar num lugar onde você vai ter um direcionamento, né? Não é só sobre o que você fala, mas o que você fala e o que eu vou fazer com isso. É isso que um processo terapêutico proporciona. Pessoas fortes não precisam de ajuda emocional, mito ou verdade? Um grande mito, né? Todas as pessoas do planeta Terra precisam de ajuda. Força não é, a ausência de problemáticas. Força não é a ausência de vulnerabilidade. Força é a capacidade do ser humano ter resiliência. O que é que significa isso? Eu sou muito forte, mas eu choro. Eu sou muito forte, mas eu peço ajuda. A força é sobre não se deixar abater, sobre não se deixar cair e ficar ali prostrado e vencido diante das demandas da vida. A força é isso. É o processo de você levar uma grande pancada e ressignificar aquilo e no outro dia levantar de novo. Mas isso você tem que entender que para ser forte, você precisa de ferramentas que ajudam você a manter essa força, né? Então não é sobre não chorar, não é sobre não conseguir, não ter condições de se manter ali forte. É sobre entender que tudo que a gente sente de ruim é parte do nosso material cognitivo. O que é que significa isso? Por melhor que você viva na sua vida, e você pode viver muito bem, você ainda vai sentir tristeza, raiva, medo. Então, as emoções ruins, elas fazem parte do nosso dia a dia, como as boas também. Só que a gente não quer sentir, mas o sentir é obrigatório. Então, você pode estar tudo bem. Meu relacionamento está bem, meu trabalho está bem, eu ganho um dinheiro que dá para viver bem. Mas ainda assim, eu vou ter enfrentamentos, eu vou ter problemáticas. Então, isso vai trazer questões de sentimentos ruins para minha vida. E eu vou ter que aprender a lidar com isso. E aí, a força que a gente fala é você aprender a lidar com o que é ruim e seguir em frente. Falando sobre os traumas emocionais, o que é que você poderia falar hoje para nós começarmos aqui com esse tópico? Exatamente o que é que uma pessoa que adquiriu um trauma, né, seja na infância, pessoas adultas também têm traumas, o que é que ela tem, como é que ela pode se portar, o que é que ela tem que fazer diante de um trauma? Tive um trauma agora, eu tenho medo de público, eu tenho medo de alguma coisa porque alguém me humilhou, eu passei por um vexame público, como é que eu posso tratar isso? Excelente demanda, né, o trauma. O trauma é uma das coisas que a gente vê no consultório com maior frequência, né? E eu tenho uma opinião particular sobre o trauma, eu tenho 10 anos de formação já, e atuação clínica e pública. E eu tenho uma construção pessoal do que é o trauma, que eu construí ao longo da minha vivência como psicóloga. E a gente vai embasando isso, teoricamente, né, com autores, mas eu gosto muito dessa versão que eu contemplo hoje, que eu vou compartilhar ela com vocês. O trauma, preste atenção, quem está assistindo. O trauma não é passível de esquecimento. É muito cruel para uma pessoa que sofreu um trauma ouvir de outra pessoa: "Ó, isso para isso. Esqueça isso, porque isso não faz mais parte da sua vida". Só que isso faz parte da sua vida. Todos os grandes traumas que a gente sofre, a gente não está falando de coisas pequenas que são passíveis de esquecimento. A gente está falando de coisas que marcam a nossa vida e marcam a nossa trajetória. Vamos supor, se você perde sua mãe, você nunca vai esquecer. Se você sofre um estupro, você nunca vai esquecer. Se você tem a sua vida ameaçada de alguma forma, você nunca vai esquecer. Então, como é que eu posso olhar para um indivíduo desse e dizer: olha, você tem que esquecer, tem que superar? Não é assim que funciona. Um trauma, uma vez acontecido, ele muda a trajetória da nossa vida. Nós somos um compilado de 3 coisas: o nosso biológico, que é a nossa carga genética, aquilo que a gente nasce, a nossa demanda social. Você tem quantos irmãos? Você, Anderson? Tenho 2. 2. Então, são 3 filhos, criados dentro da mesma casa, com a mesma educação. São 3 indivíduos totalmente diferentes. Então, a forma como eu interajo com a minha sociedade, com o meu ambiente, interfere na minha dinâmica. E a nossa psique. O que é a nossa psique? É o nosso psicológico subjetivo. É como eu vejo, é como eu sinto, é como aquilo me atinge.
Então, quando eu tenho um trauma, isso interfere na minha psique, muda a minha vivência ambiental, social, e a partir daquele dia eu não sou mais aquela pessoa, seja que trauma for. Então eu vou ter que, adicionar à minha vida aquele trauma, e aí começa o nosso processo, que eu chamo de elaboração do trauma. O que é que significa isso? Imagine que o seu trauma é uma escada. Assim que você sofre ele, você está embaixo. E aí você vai aprender a elaborar ele, a entender ele, a compreender ele e muitas vezes abraçá-lo. Entender que aquilo faz parte de você, você não vai se livrar. Então, como é que eu posso conviver com isso da forma que me atinja menos? Para que eu não retorne para aquele lugar todas as vezes. Para que aquilo não atinja o meu emocional todas as vezes. E aí eu vou subir essa escada, degrau por degrau. E quando eu chegar lá em cima, não significa que eu não me lembre do meu trauma, eu me lembro. Mas eu não me lembro mais todos os dias. Eu não interajo com ele todos os dias. Ele vai ficar numa gaveta. Às vezes eu vou abrir aquela gaveta. Isso vai me machucar e vai doer. Mas eu vou escolher permanecer essa gaveta fechada pela maioria dos meus dias, então eu vou ter aquilo que a gente falava no começo da entrevista, qualidade de vida. Que isso é o mais importante. Então, ninguém vai esquecer um trauma. Então, vocês que convivem com pessoas que têm trauma, parem de exigir delas que elas esqueçam, que elas finjam que aquilo não aconteceu. Isso não existe. Ninguém esquece algo de muito ruim que viveu. Então, a gente precisa abraçar esse trauma, trabalhar para que ele evolua. É muito difícil você elaborar um trauma sem uma ajuda psicológica, porque dentro da terapia nós temos ferramentas que nós ofertamos ao paciente para que ele tenha os enfrentamentos necessários. Alguns traumas precisam ser enfrentados. E aí sozinho é difícil. Né? É muito difícil, às vezes se torna até impossível. Então, dentro de um processo terapêutico, às vezes a gente vai precisar das ferramentas, às vezes a gente vai precisar de medicação. Então, cada trauma é para cada pessoa é de uma forma. Tem gente que consegue elaborar, porque tem uma capacidade interna, que isso também é muito individual, e consegue elaborar grande parte desse trauma sozinho. Mas se aquilo retorna para a sua vida, significa que é uma demanda de saúde mental também. Então, a gente vai precisar de um tratamento para que a gente coloque esse trauma numa gaveta e você entenda que é sua escolha acessá-lo ou não, quando lhe for conveniente. Muito bem. Conversa extremamente enriquecedora aqui. Você que está acompanhando aqui o nosso Dica de Ouro. Mas antes de nós encerrarmos aqui, chegando já aos nossos momentos finais, olhando aí para a câmera 1, a nossa psicóloga Cristiane Medeiros vai trazer agora uma dica especial para você que está aí nos assistindo. Ela trouxe muitas dicas, mas uma dica aqui que você diz assim, ó, essa daqui é a carta na manga. Sim. Eu acho que o mais importante é que a gente entenda que a gente não pode negligenciar a nossa saúde mental. Não encare como besteira algo que você sente todos os dias, algo que você pensa sobre, algo que lhe incomoda, algo que lhe impede de ter, de desenvolver a sua melhor fase naquele dia, naquele mês, naquele ano. A nossa saúde mental, ela interfere na dinâmica da nossa vida. Então, a dica mais importante é que você se ouça, né? Se ouça e não finja que aquilo não é um problema. Então, procure ajuda, procure um amigo se você não souber a quem procurar, partilhe isso e não feche os olhos para aquilo que lhe angustia todos os dias. Isso é muito importante. Muito bem. Já queremos agradecer aqui o nosso muito obrigado, Cristiano, por você compartilhar tanto conhecimento conosco aqui. Nós que fazemos a TV Câmara, nós somos gratos aqui pela sua participação, tá certo? Você está conosco aqui, tá bem? Eu que agradeço, né, o convite. Muito bom sempre estar aqui, né? Da outra vez foi ótimo. Podem me chamar mais vezes. É sempre muito bom ter essa partilha, né, da nossa experiência profissional. A gente sabe que às vezes com uma palavra a gente acaba interferindo na vida de alguém, ajudando um pouquinho, então isso é muito importante, né? Quero agradecer e mandar um abraço a todos que estão vendo e desejar uma feliz saúde mental para todos, né? Que você consiga enfrentar as suas demandas, os seus fantasmas, aquilo que lhe aflige. E que estamos disponíveis para lhe ajudar nesse processo. Muito bem. Para você que acompanha a nossa programação, lembre-se, cuidar da mente é fundamental. Então, ficamos agora no aguardo do nosso próximo Dica de Ouro. Valeu, pessoal.